Olá, povo abençoado por Deus. Que bom rever você novamente aqui neste canal. Fico muito feliz porque este canal está te abençoando. Fico muito feliz porque se você voltou a tornar a assistir, é porque está sendo útil para ti. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te fortalecendo cada dia mais. É com muita alegria, com muito prazer que estou aqui novamente, gravando este vídeo. E eu estou muito feliz por você aí do outro lado. E o desejo do meu coração é que o Deus Todo-Poderoso te alcance com as suas bênçãos em nome de Jesus. Antes de iniciar o vídeo, já quero dizer, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, deixa seu like e seu comentário aqui também. Ficarei muito feliz por ouvir, em nome de Jesus. Bom, e no vídeo de hoje eu quero falar um assunto um pouco polêmico e muitas divergências e discussões que geram. Afinal de contas, macumba, feitiçaria, pega em crente ou não pega em crente? Eis a questão. E a resposta é: não pega e também pega. Vai depender muito de alguns fatores que eu quero falar aqui com vocês. Ser breve e não quero deixar esse vídeo longo, mas eu vou procurar trazer de uma forma sucinta, louvado seja Deus, segundo a Bíblia, para que a gente venha a aprender um pouco mais com o Senhor. Veja, para que eu entender se a macumba, a feitiçaria pega ou não pega no crente, nós temos que antes falar um pouco sobre o mundo espiritual. Bem, o mundo espiritual, nós precisamos entender que o Senhor Deus, ele já estabeleceu as suas regras no mundo espiritual. Assim como existem leis aqui no mundo natural, existem também regras e leis no mundo espiritual. É muito importante nós entendermos isso. O reino espiritual, ele existe leis, não é bagunçado. Existem leis. Lá no princípio, nós vemos que Deus ele deu domínio sobre o homem para ele dominar a terra, os animais, mas ele entregou este domínio, entregou o reino que Deus tinha dado a ele ao diabo. Tanto é que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo disse: olha, todos os tronos eu te dou. Mostrou a ele toda a glória, todos os tronos, os reinos. Ele disse: tudo isso eu te darei porque a mim me foi dado, a mim me foi entregue. Isso ele estava falando que foi dado a ele lá no princípio, lá no Jardim do Éden. Então Jesus veio e repreendeu ele, sabe, conhecemos a palavra, para que ele se afastasse dele, porque devíamos adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Pois bem, então o reino espiritual, existem essas regras, existem leis, não é bagunçado. Veja, o Senhor Jesus no Pai Nosso, muito conhecida a oração como a oração do Pai Nosso, ele diz para que nós orarmos assim: seja feita a tua vontade na terra, como é feita aí no céu. Veja, então é como se Deus estivesse pedindo permissão ao homem para atuar aqui na terra, para que o homem venha dar autoridade a Deus para atuar na sua vida. Jesus também, quando estava no Getsemane, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é muito importante, nós entendemos que o mundo espiritual, ele rege também por leis pré-estabelecidas pelo próprio Deus, e ele não quebra essas leis de forma alguma. Estando consciente disso, agora nós vamos para a parte de que a magia, o feitiço, a macumba pega ou não pega no crente. Biblicamente, não é para pegar. De forma alguma. Biblicamente, ela não pode pegar o cristão. Não pode, porque veja bem, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Só que então por que muitas das vezes acontece de alguns irmãos eles ficarem, serem atingidos por obra de macumba ou por obra de feitiçaria? Qual é a razão disso acontecer? Por que isso acontece? Veja bem, como eu disse,
que o reino espiritual ele é estabelecido, pré-estabelecido por leis, regido por leis, já estabelecido pelo Todo-Poderoso. Existem duas causas apenas em que essas coisas podem acometer o cristão. A primeira delas, sem dúvida, nós temos que entender que é quando Deus permite que o inimigo atue na nossa vida. Eu não falo especificamente da macumba, mas eu falo quando o inimigo vai agir, tentar perturbar a vida da pessoa. Somente uma das opções é essa, que Deus permita, como aconteceu no caso de Jó, que Deus ele permitiu que o diabo tocasse. E a outra causa também, outro motivo, melhor dizendo, que pode causar isso também, é quando nós, seres humanos, damos ao diabo, ao inimigo, a legalidade para ele agir em nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo a porta para ele, dizendo assim, a porta está aberta, és bem-vindo, pode vir e fazer o que você quiser. Então nós temos que entender essas coisas, compreender que existem legalidades que nós damos para o mundo espiritual para que estas coisas, magia, feitiço, macumba, nos sobrevenham sobre as nossas vidas. E nós sabemos que nós, seres humanos, somos muito falhos e não temos também conhecimento de Deus como deveríamos e conhecimento espiritual como deveríamos. E acabamos quebrando os princípios de Deus, acabamos descumprir as suas regras e dando assim ao inimigo legalidade. Muitos conhecem como as brechas, abrindo as brechas para que não Deus atue, mas abrindo as brechas para que o inimigo atue e nos sobrevenha também esses ataques e que atinja a gente, quando nós demos legalidade. O principal, sem dúvida, é quando nós damos lugar. Veja, o apóstolo Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Isso é muito importante nós entendermos. Então, quando nós damos lugar ao diabo, nós estamos abrindo esta brecha, estamos dizendo a ele, não assim claramente, mas indiretamente, estou vulnerável. E ele vendo isso, porque ele é um ser espiritual, e nós estamos aqui na matéria, ele consegue enxergar isso. Então, nos sobrevêm alguns ataques espirituais de macumba, de feitiçaria. Não quero dizer que qualquer coisa que você faz vem um ataque de macumba, de feitiçaria para você. Porque muitas das vezes nós temos que entender também que achamos que é a macumba, que é a obra de feitiçaria, mas que na realidade não é nada disso. É simplesmente uma guerra espiritual que nós estamos passando, uma opressão espiritual que estamos passando também. Então nós temos que analisar cada caso, porque nós podemos pegar um caso e falar, não é isso, não. Tem que ser estudado e analisado, porque pode ser obra de fato de macumba, de feitiçaria, de inveja, de encantamento, coisa e tal, ou também pode ser ataque espiritual. Pode ser uma opressão, uma retaliação espiritual que nos sobrevém e às vezes nós estamos achando que é obra de macumba e de feitiçaria. Outros casos também, princípios que nós quebramos, princípios bíblicos, princípios de Deus que nós quebramos, e não é nem questão de ser coisa do inimigo, é simplesmente uma ação e reação. Quando nós quebramos o princípio de Deus, nós acabamos recebendo aquilo que estamos plantando, colhemos o que estamos plantando. Então nós precisamos analisar cada caso, é muito importante. Existem alguns sintomas que podem dizer que estamos sofrendo ataques, espirituais no sentido de macumba ou de feitiçaria. Nós precisamos discernir essas coisas para que a gente não venha a estar dando soco em ponta de faca, para que a gente não venha estar batendo cabeça na parede. Isso é muito importante, porque nem tudo é obra de macumba, de feitiçaria, nem tudo. Se vivemos num mundo em que jaz no poder do maligno, vivemos num mundo onde existem muitos servos de Satanás ao seu serviço para vir atacar os cristãos, isso existe. Mas se você está com a sua casa em ordem,
você é uma pessoa que está sempre examinando as Escrituras, está sempre orando, está sempre buscando a face, a presença de Deus, está em jejum, em vigilância com a sua boca, isso é muito importante. A nossa boca, ela pode abrir essas portas para que o inimigo atue. É muito importante nós vigiarmos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, porque nem tanto os pensamentos, né, mas com as palavras que saem da nossa boca, porque as palavras que saem da nossa boca, ela vai gerar um fruto que vai vir para nós e nós vamos alimentar deste fruto. E quem bem a usar será bem sucedido. Isso é muito importante. Tem sintomas que nós sofremos no nosso corpo que é sobrenatural e não é necessariamente uma obra de feitiçaria, é simplesmente uma opressão demoníaca, simplesmente é um principado ou uma potestade, um espírito imundo que ele está a alguma distância de nós, devido à sua influência. Se nós não estivermos ligados em Deus, não estivermos com a vida consagrada a Deus, aquela influência maligna, veja, ele não está necessariamente dentro de nós, mas por ele estar perto, do lado, isso, a influência da energia negativa dele acaba nos causando isso. O quê? Agitação, falando palavras que não é de nós falarmos. Então, existe isso, cansaço espiritual, cansaço físico que não é normal. Então, nós precisamos analisar cada caso. Se você tem se sua vida está escondida em Deus, pode ter certeza que nenhuma ferramenta contra ti pode prevalecer. Não pode, de jeito algum, porque a sua vida está escondida em Deus. Mas existem pessoas que elas não têm Deus. Veja, elas confessam a Deus com a sua boca, com a sua mente, mas o seu coração não está voltado para Deus. E isso torna-se uma pessoa, uma presa fácil para o inimigo. A pessoa acha que ela é salva, a pessoa acha que ela é de Deus, mas que na verdade não é de Deus. E nós sabemos que existem aquelas pessoas que são de Deus e as pessoas que não são de Deus, mesmo estando na comunidade, estando na igreja. Porque nos últimos dias mesmo, Jesus vai falar para alguns: eu nunca conheci vocês. Para trás de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então nós precisamos entender e analisar caso por caso, precisa ser estudado, mas nós precisamos ter a nossa vida no altar. Isso é muito importante. Nós não podemos esperar que as coisas ruins venham acontecer para a gente, é que a gente venha a se mexer, a se movimentar, a buscar a Deus, a entrar em sua presença. Nós não podemos. Agora, uma coisa importante também é que nós que temos filhos, animais, nós precisamos estar sempre orando por eles, sempre pedindo a Deus para guardar, blindando eles com oração, porque muitas vezes as pessoas enviam as suas maldades para nós e ela bate e volta, mas quando ela bate, então forma aquela influência maligna e as crianças são muito sensíveis espiritualmente e acabam causando agitação nas crianças, perturbação, as crianças não conseguem dormir, muitas crianças, 90% das crianças têm a visão aberta espiritualmente, ela consegue ver com mais facilidade o mundo espiritual. Então, quando está no meio destas guerras e batalhas, precisamos olhar e interceder pelas crianças, porque são os vulneráveis naquele momento. Então nós precisamos analisar os casos. E o meu conselho é: não espere nada de mal acontecer. Se a sua vida está presa, está trancada, você dá 2 passos para frente e 4 para trás. Vamos analisar os casos, vamos analisar se não está sendo dada uma legalidade ao inimigo. Vamos analisar se por acaso não existe uma maldição que não foi quebrada. Veja, Jesus ele quebra todo tipo de maldição. Ele quebrou todo tipo de maldição na cruz. Mas o que adianta o Senhor ter feito e eu não tomar posse daquilo? É a mesma coisa de eu saber, de eu ter uma arma de fogo, mas eu não saber usá-la. Não adianta. Ela serve para muitas coisas, mas se eu não sei manuseá-la, não adianta. Então nós precisamos entender
e compreender aquilo que nos foi dado gratuitamente. Então, muitas armas nós temos ao nosso dispor, armas espirituais poderosas em Deus, mas muitas das vezes nós não a usamos. Aí podemos pensar, mas é falta de fé. Não, não é falta de fé, é falta de conhecimento mesmo. O meu povo pereceu por falta de entendimento. Então nós temos as armas de Deus ao nosso favor, temos que usá-la. Se nós não usarmos, o inimigo ele vai ganhando terreno e ele vai fazendo com que a gente fique desanimado, porque vê tantas coisas ruins e não conseguimos ver a luz, não conseguimos ver nada melhorando, e a gente acaba desanimando e murmurando, e é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente chegue a murmurar, a reclamar com Deus. Use as armas que Deus te deu. Deus ele te deu uma arma poderosa, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Então nós precisamos analisar caso por caso, precisa ser estudado, mapeado, para que chegue a uma conclusão. Olha, isso aqui é uma obra de feitiçaria, isso aqui é uma obra que foi feita, porque muitas das vezes quem faz obra de macumba, obra de feitiçaria, não é pessoas que lá longe de outro estado, outro país, não, são pessoas próximas de nós que nos conhecem. Precisamos tomar cuidado até mesmo com pessoas que entram em nossa casa, porque pessoas que vêm amando do inimigo para nos visitar, pessoas que se fazem por amigos, pessoas que querem tirar proveito, tirar informação da nossa boca, para que com aquelas informações ela lutar contra nós. Aí nós demos o quê? Uma legalidade ao inimigo. Aí nós precisamos lutar muito mais para que aquilo possa ser quebrado. Então vigie com quem você leva na sua casa, vigie com quem você conversa. Essas pessoas que chegam de mansinho, fazendo muitas perguntas sobre a sua vida pessoal, tome muito cuidado. Não saia falando da sua vida pessoal para qualquer um, não. Tome cuidado porque às vezes nós esquecemos e acabamos falando, aí as coisas começam a acontecer, aquela enxurrada sobre a nossa vida, a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Não era assim. Então foi uma legalidade que nós demos. E é isso que o inimigo está procurando, que nós venhamos a dar uma legalidade para ele agir. Então não podemos dar esse gostinho para ele de forma nenhuma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que ficou até o final deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, dá um like, compartilha também para mais pessoas. É muito importante para que este canal também alcance mais almas. O desejo da minha alma e do meu coração é que Deus venha iluminar os olhos do teu entendimento, enchendo você do seu conhecimento. Porque com o conhecimento de Deus, a gente vence qualquer guerra. E sempre esteja debaixo da proteção de Deus em oração, buscando a sua presença. Não podemos vacilar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo ele está ao nosso derredor, bramando rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Então, nós temos que estar vigilantes sempre. Examine sempre as Escrituras, porque através dela é que nós vamos entender e compreender a vontade de Deus para nossas vidas, entender também os seus preceitos, entender as suas leis, para que a gente venha cumprir os seus propósitos e os seus princípios. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.